Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 28 de maio, estamos na sexta semana do tempo pascal e meditaremos agora no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Nós já estamos, bem dizer, queridos irmãos e irmãs, na reta final desse tempo pascal. E nos preparamos para celebrar nos próximos dias uma das grandes solenidades desse tempo pascal, que é a ascensão de nosso Senhor. Estamos nos preparando. Depois de 40 dias, Deus, nosso Senhor, foi ascendido ao Pai. E por isso que nós escutamos nesse Evangelho já resquícios disso. Eu parto para vós. Essa realidade da ausência do ressuscitado. Ele não estará mais da mesma forma, ele vai ser ascendido. E a presença do ressuscitado será uma presença na fé, no invisível, nos sacramentos, na vida da igreja. É um novo tempo que se abre na igreja. E é um novo tempo também porque, através da ascensão do Senhor, Ele enviará o defensor. Ele enviará a graça do Espírito Santo. Nós vemos isso lá no final do Evangelho de Lucas, no início dos Atos dos Apóstolos, principalmente, a promessa do Senhor de que permaneçam em Jerusalém, porque descerá sobre vós o Espírito. Assim, queridos irmãos, amadas irmãs, essa realidade da presença e da ausência do Senhor é a realidade da Páscoa. A Páscoa nos capacita a viver esta realidade. E aqui nós escutamos que, diante as realidades, talvez, do invisível, aonde os nossos limites, a realidade humana muitas vezes pesa, nós teremos um auxílio, que é do próprio Deus. O Espírito Santo virá, o defensor, e Ele dará clareza, Ele deixará tudo cândido, tudo claro, Ele dará a certeza do que é o pecado, a justiça e o julgamento. E isso orientará, dará a graça do norte à igreja e a igreja a cada alma batizada. Por isso, nesse tempo pascal, um dos aprendizados que eu e você somos chamados a receber de Deus e nos abrir a isso é sermos orientados pelo Espírito. É o Espírito Santo que unge a nossa consciência, nos dando uma consciência mais ordenada com a graça, revelando para nós as realidades que nos tiram de Deus. É o Espírito Santo que de fato nos faz vivermos a justiça, a santidade, de fazermos a nossa vida orientadas para Deus. E é o Espírito Santo que nos dá a certeza da vitória, do julgamento, do que é de fato viver uma vida de vitória nessa existência, do que é vencer. Porque para o mundo, muitas vezes, vencer
está numa realidade material, numa capacitação, num bom salário, mas vencer em Deus é fazer da sua vida uma oferta para a glória de Deus, é viver uma vida onde tudo corresponda à vontade de Deus. A vitória do cristão está em viver a vontade de Deus, mas é o Espírito Santo que nos convence disso. Porque para o mundo, muitas das vezes, a vontade de Deus, ela não é reconhecida e muitas das vezes não é lucrativa, não tem sucesso. Mas a vitória de Deus, vivendo e fazendo a sua vontade, muitas das vezes só é reconhecida por Deus e por aqueles que têm visão de fé e de fato só tem a sua honra, o seu penhor na glória dos céus. Que Deus nos dê essa graça nesse dia e que o defensor venha e nos oriente, ordene a nossa vida para vivermos a salvação do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.